você começa a fazer uma atividade física, você não pode fazer atividade física muito intensa. O benefício da atividade não vai estar na intensidade, vai estar na frequência. Não adianta você correr ou caminhar 5 quilômetros hoje e amanhã não fazer nada. Não adianta. É melhor você caminhar 1 quilômetro a cada dia. Agora, se você quer queimar calorias com muito mais rapidez, se você quer perder peso, então o que você pode fazer é o seguinte: se você for caminhar, você caminha quando você sentir que que está começando a cansar, você para. Senta um pouquinho, lê a lição da escola sabatina. Normalmente eu aconselho que a pessoa tenha aquela maquininha para marcar a frequência cardíaca, a pulsação. Você vê, por exemplo, você começou a cansar, você marca, o pulso chegou a 160 e você espera que ele volte novamente a quanto? A 70. Quando ele voltar a 70, o que você faz? Continua a atividade. Quando você começou a quentar, aqui eu não estou falando de tempo, não precisa de tempo. O tempo quem vai determinar é seu corpo. Daqui a pouco você começou a cansar, sentiu que cansou. O que você faz? Quanto está meu pulso? Para e só volta quando ele chegar aos 70. Então o que vai acontecer? Você faz isso 4 ou 5 vezes. Você vai queimar calorias com muito mais eficiência se você tivesse feito direto. Por quê? Porque quando você faz uma atividade física direta, sem você ter preparo físico, chega um momento que a sua capacidade de queimar energia com oxigênio é limitado. Não vai mais queimar. Aí você passa de uma respiração que nós chamamos de aeróbica para anaeróbica. Será aquele tipo de energia que será produzido sem utilizar oxigênio, que vai provocar fermentação e vai provocar o chamado ácido lático, que é uma maneira do organismo buscar energia. E esse ácido lático é justamente quando se acumula nos músculos. Já reparou que depois que você faz uma atividade física muito intensa, como é que está a musculatura no outro dia? Dolorida. O que provoca essas dores? É a quantidade de ácido lático que você tem na musculatura. Então, nunca permita que o seu corpo utilize um sistema alterno de produzir energia. Você tem que enganar ele. Você vai, quando começar a cansar, para. E o que vai acontecer? Você vai queimar energia com muito mais caloria com muito mais eficiência e você perde peso mais rapidamente. Não deixa entrar em andamento o mecanismo compensatório do organismo. Engane ele. E você vai ver que as calorias serão queimadas com muito mais rapidez e você perderá peso com muito mais rapidez. Agora, você vai notar uma coisa, que à medida que você continua caminhando os dias, você vai ver que você vai começar a se cansar a distâncias mais longas. E outra coisa que você vai notar é que quando você parar para descansar, o seu batimento cardíaco que estava em 150 ou 160, ele vai voltar a 70 com muito mais o quê? Com muito mais rapidez. Sabe o que isso significa? O nome disso chama-se fitness. Você está ficando em forma. Seu sistema cardiovascular está entrando em forma. Muito complicado, não é verdade? Coisas simples e que pode ter uma utilidade tremenda para nós. Então, um jardineiro, como é que ele faz a atividade física dele? Um jardineiro, ele caminha muito, não é verdade? Se ele tem um jardim grande, ele tem que estar para lá e para cá. Ele também tem que esticar-se, né? Agachar-se. O que ele está fazendo ao esticar-se e agachar-se? Alongamento. Ele às vezes tem que carregar peso, né? Ou baldes com água, ou troncos de árvores que ele corta. E nosso corpo está desenhado. Então nós precisamos desses 3 componentes. Precisamos de um componente aeróbico, precisamos de um componente de alongamento e precisamos de um pouco o quê? De peso. Para quê? Para manter o tônus muscular, principalmente daqueles grupos de músculo que nós não utilizamos muito. E o peso, ele é muito importante, sabe o quê?
Porque o peso, fazer um pouquinho de peso, é o método melhor que existe para prevenir essa epidemia de osteoporose. Tem gente tomando aí cálcio, eu já falei que não existe deficiência de cálcio na alimentação. A alimentação tem cálcio suficiente que nós precisamos. O que nós estamos fazendo é comendo muito açúcar que está roubando cálcio e não estamos fazendo atividade física. Mas como é o mecanismo pela qual a atividade física estimula o fortalecimento dos ossos? Principalmente peso, a gravidade. Você sabe o grande desafio hoje que a NASA tem em fazer viagens pelo espaço? É a ausência de gravidade. Não existindo gravidade, não existe o quê? Peso. Então, estão desenhando os vários tipos de máquinas, porque às vezes os astronautas, quando vão para o espaço, que nem tem o peso do seu corpo, eles começam a perder massa óssea. E muitos, quando saem das naves, têm que sair em cadeira de roda, porque está totalmente osteoporótico. Porque a ausência da gravidade, o que é que fez? Provocou a perda de massa óssea. Então, esse é o grande desafio que a NASA tem. Existe até uma ciência chamada medicina aeroespacial, que se dedica a estudar esses problemas aí do ambiente, do espaço e no ser humano. Então, quando você, por exemplo, quando você levanta um pouquinho de peso, e eu menciono sempre as extremidades superiores, por quê? Porque as inferiores, pelo menos nós temos o quê? Pelo menos o peso do corpo, e você sempre vai manter um certo tônus. Mas as superiores, você pode ver, se você não faz atividade física, você faz assim, o que que é? Parece pelanca, não é verdade? Parece não, é pelanca. Já não tem músculo ali. Então, para manter o tônus muscular, um pouco de atividade física de peso. Quando você levanta um peso na sua mão, o que que acontece? Sabemos que os músculos, eles se insertam nos ossos através de tendões. Existem tendões. Quando você levanta um peso, o que acontece com o músculo? Ele contrai. Quando ele contrai, ele manda um estímulo para onde? Para o tendão que está insertado no osso. O que que esse estímulo vai dizer para o osso? Olha, é melhor você se fortalecer porque a gente vai fazer algum trabalho aqui. Então, imediatamente, o osso começa o processo de osteoblastose, ou seja, de reconstrução e captar mais cálcio da corrente sanguínea. Nós temos nos nossos ossos dois sistemas. Um chama-se osteoblastoses, o outro chama-se osteoclastoses. Vocês já passaram, por exemplo, quando estão reparando uma estrada, que tem uma máquina que vai picando todo o asfalto velho? Sabia que nós temos células nos nossos ossos que fazem isso? Chama-se osteoclastos. Eles saem comendo todo o osso velho. Só que atrás quem vem? Os osteoblastos. O que é que eles fazem? Vão colocando uma camada de cálcio nova. A osteoporose ela vai acontecer quando o ritmo da osteoclastose superar da osteoblastose. O reparo vai estar muito mais rápido, vai estar muito mais lento do que a destruição dos ossos. Então, quando você faz uma atividade física, que os tendões recebem o estímulo dos ossos, ele está dizendo o quê? You better get ready, porque a gente vai fazer algum trabalho. Então, começa a acelerar o quê? Captação de cálcio da corrente sanguínea e os ossos vão ficando o quê? Fortalecidos. É isso que você precisa. O problema de osteoporose, que não está relacionado com atividade física, são quando as pessoas têm problemas de cálcio por problemas de absorção intestinal. Então, essas vão ter, mais relacionada à deficiência na dieta, não se conhece caso de deficiência de cálcio na dieta. A dieta tem abundância de cálcio. Então, nós somos frutos de uma indústria pecuária
E agora, por exemplo, vocês podem até ver o que é que nós aprendemos. Qual é a melhor fonte de leite? O que é que nós aprendemos? A maior fonte de cálcio, o que é? Leite, não é verdade? Queijo. Não, não é. Isso aí é o que nós aprendemos, porque somos fruto de uma sociedade totalmente voltada para a pecuária. Agora, a sociedade está se tornando mais consciente. Por exemplo, o leite, há 2 décadas atrás, era um produto que se vendia só. Hoje tem que se fazer propaganda para vender leite. Já repararam? Got your milk? Artistas são convidados, celebrities, para poder fazer propaganda. Por quê? Porque já está havendo o quê? Digamos assim, uma consciência com relação de que o leite sempre foi um produto muito mais valorizado do que ele deveria ser, supervalorizado. Então, existe abundância de cálcio em vários tipos de alimentos que nós podemos utilizar. Não necessitamos de leite desses produtos para repor cálcio. Eles têm cálcio? Tem cálcio. É a única fonte de cálcio? Não é a única fonte de cálcio. Não é mentira que tenha cálcio, é verdade, mas não é a única fonte. Existem muitas outras fontes se nós temos uma alimentação variada e uma alimentação equilibrada. Então, atividade física vai depender não da intensidade e da frequência. Se você faz de maneira alternada, no mesmo espaço de tempo, você vai queimar calorias com muito mais eficiência. Então, aquilo que se poderia fazer, se você faz uma atividade física em casa ou fora de casa, quando você chega em casa, eu sempre aconselho aqueles que trabalham com trabalhos repetitivos ou físicos, que compre o Epsom Salt. Quem conhece o Epsom Salt? É um sal grosso que vende aí no CVS, no Walgreens. Então, você chega em casa, coloca a banheira ali com água, coloca umas 2 colheres de Epsom Salt e entra ali até o pescoço. Depois da atividade física, de 15, 20 minutos, entra na banheira com água quente com Epsom Salt. O que aconteceu com o seu corpo e com a sua musculação? Ela estava aquecida, agora ela está aquecida e relaxada. Não é verdade? E depois que você sair da banheira, o que você vai fazer? Alongamento. Você está pronto para poder criar flexibilidade no seu organismo, nas suas articulações. Então, se você faz alongamento, você senta, estica o pé e tenta tocar o dedão do pé, provavelmente, às vezes, nos primeiros passos, a barriga não vai deixar a mão chegar nem até o joelho, mas depois, à medida que vocês vão pegando flexibilidade, vocês vão notando que está muito mais flexível. O que vocês vão notar? Vocês vão notar que a circulação, muita gente que tem problemas, que eu vou dormir, tenho dormência no braço, viro para cá, as pernas estão dormidas, eu acordo, mas minha mão não acorda junto, ela continua dormida durante o dia. Por quê? Isso é um problema de circulação que está relacionado com falta de atividade física e o quê? A alimentação com muita gordura. O sangue, ele fica muito denso. O coração é uma bomba. Uma bomba, ela vai bombear mais eficientemente água ou óleo? Água, certamente. Então, quanto mais denso está o nosso sangue, menos eficiência vai ter o coração. Além do pobrezinho estar sofrendo, ele não vai conseguir uma perfusão correta, perfundir corretamente os nossos tecidos e vamos ter uma série de problemas. Então, eu quando estava fazendo meu internado lá no hospital em Mission, no Texas, uma vez eu fiquei surpreso, porque chegou um acidentado e... Não foi acidentado, chegou uma pessoa com chest pain, com dor no peito. E no hospital a gente tem um protocolo como fazer, com trauma de cabeça e com chest pain, porque são coisas que se vê muito.
para evitar de dar uma comprimida e mandar a pessoa para casa e ela morrer. Então, nós temos protocolos, ainda que isso aconteça muito. Então, a enfermeira estava ocupada, eu fui tirar a amostra de sangue e deixei lá em cima para o laboratório. Então, fui fazer rapidamente ali a história clínica do paciente para depois passar para o attending physician, para o médico que estava de plantão. Só que eu levei mais ou menos uns 30 minutos na história clínica, e quando eu passei, eu estou vendo lá a amostra de sangue que foi tirado, e olhei uma camada branca, mais ou menos desse tamanho. Eu olhei lá, cheguei perto para olhar, falei, o que é isso? Eu olhei, tipo manteiga. E eu voltei lá e falei assim, escuta, o que você comeu agora? Não, tem umas 2 horas que eu passei ali no Burger King e eu comi um cheeseburger com um milkshake. E estava lá. E esse problema, por exemplo, grande parte de gordura, ela entra para a nossa linfa, ela não entra direto no sistema, na corrente sanguínea. E ela entra na linfa e vai desembocar justamente perto das coronárias. Por isso que as coronárias são as primeiras que vão sofrer com excesso de gordura no sangue. Então, vamos ter uma melhor circulação se temos uma alimentação pobre em quê? Em gordura. E vamos ter uma melhor circulação se temos o corpo mais flexível fazendo o quê? Fazendo alongamento. E não importa a idade, tem gente que fala assim, não, eu estou muito velho para fazer alongamento. Não importa a idade. Eu vejo pessoas com 90 anos, têm muito mais flexibilidade que às vezes meninos de 17, 16 anos. Agora, tem que começar com o quê? Tem que começar com moderação. Eu lembro, há 20 anos, quando vim para os Estados Unidos, eu no Brasil tinha muita atividade física e gostava de colocar as pernas nos meus ombros e andar com as mãos, sabe como é que é? Colocar as pernas nos ombros e andar parecendo uma aranha, um sapo, alguma coisa assim. Sabe como é que é, não? Eu tinha uma flexibilidade tremenda. Hã? Aí vai ter que chamar o 911 para desmontar, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu. Cheguei em Nova York e esqueci um pouquinho da atividade física e um dia fui tentar fazer na sala lá. Coloquei uma, outra não consegui colocar. E para tirar que eu coloquei, eu quase que tive que chamar os bombeiros. E quando consegui tirar, fiquei com uma dor nas costas por umas 3 semanas. Por quê? Perdi a flexibilidade. Não é verdade? Então, essa flexibilidade vai estimular a circulação. Estimulando a circulação, vai estimular a oxigenação. O cérebro vai estar mais claro, vamos ter mais disposição, vamos ter uma noite de sono mais tranquilo. E cada dia vamos amanhecer cheio de energia, pronto para enfrentar os desafios daquele dia. São coisas simples. E às vezes, nas palestras que eu dou, e pessoas vêm falar assim, mas eu não tenho tempo. Eu falo, tem que ter tempo. Sabe por quê? Porque o cemitério está cheio de gente que não tinha tempo. E agora eles têm todo o tempo do mundo. Não é verdade? Então, nosso corpo ele não pode trabalhar se a gente não respeita as leis de saúde. E quando você para 30 minutos para poder comer, você não está gastando o seu tempo, você está investindo em você. Porque se você ficar doente 3 meses numa cama sem poder trabalhar, ou se você morre, eu te garanto que no dia seguinte, aquilo que você estava fazendo já tem outra pessoa fazendo. E o mundo vai continuar girando da mesma maneira sem você. Então, não olhem isso como perda de tempo, isso é um investimento que nós temos que fazer. Porque o que gera riqueza, o que gera recursos, o que é? É o nosso corpo, é a saúde. Então, se é Ele que gera riqueza para nós, se gera recursos, não deveríamos ser gratos a Ele? E como vamos ser gratos a Ele? Tratando Ele bem. Não é verdade? Tratando esse corpo bem. Porque não adianta você trabalhar com muita intensidade durante 10, 15 anos, sendo que você poderia trabalhar 40, 50 anos e ter uma vida muito mais produtiva a longo prazo. Então, necessita ter esse tempo para comer,
necessita ter tempo para fazer uma atividade física e os únicos beneficiados somos nós mesmos quando fazemos. Ok? E vamos aproveitar aqueles que ainda não têm um problema, que evita que façam atividade física, que às vezes chega um momento que a pessoa tem um problema que já não pode fazer mais atividade física. Não é verdade? Então temos que dedicar tempo para nós, temos que investir nesse corpo, porque é o corpo que gera riqueza, gera recursos. Muito bem. Eu falei de alimentos cozidos ontem, não foi? Líquido nas refeições, todo mundo já sabe. Não é verdade? Deve-se evitar líquido nas refeições pelo menos 30 minutos antes ou 2 horas depois. Isso não quer dizer que durante as refeições você não possa tomar um suquinho, em pequenas quantidades não tem problema. Você não pode tomar uns 2 copos de água, 2 copos de suco. Se você quiser tomar um aperitivo junto, não tem problema nenhum. Ok? Que não seja gelado e que não seja em grande quantidade. Senão você vai atrasar o processo digestivo. Agora, alimentos industrializados. Quais são os alimentos industrializados? E qual o problema dos alimentos industrializados? Todo alimento industrializado, ou que tem que ser armazenado, para não deteriorar, ele precisa de quê? Precisa de preservativo. Para atrair esses alimentos, tornar mais atrativo para o público, eles têm que ter o quê? Corantes e também o quê? Um aromatizante. Eu não sei se todos estavam aqui quando eu mencionei que o problema não é, por exemplo, se eu tenho um aromatizante, eu quero um aroma de morango, eu quero um sabor de vanila. O problema é que não é um químico só que dá o sabor de morango. Lembra que eu mencionei que para conseguir, por exemplo, o sabor morango, é uma mistura de 40 produtos químicos diferentes. Então, não é só um produto químico que você está ingerindo, você está ingerindo 40 para obter o quê? Um sabor apenas. Então, aquilo está cheio de produtos químicos. E também alguns preservativos, que eu vou mencionar aqui para vocês. Um desses preservativos, ou aditivos, o pior aditivo que existe, por exemplo, que é utilizado em refrigerantes, qual é? A cafeína. Aliás, a cafeína é a única droga autorizada como aditivo para o consumo humano. Você não encontra outro. O que faz a cafeína? A parte daquilo que eu falei no sábado. Estimula a secreção ácida. Então, provoca gastrite, porque irrita a mucosa. Aqueles que têm gastrites e úlceras, cafeína, esqueça. Piorando o quadro de úlcera e gastrite. Estimula o quê? O sistema nervoso central. Como estimula o sistema nervoso central? É um estimulante.